Okay. Bom dia, amados. Prazer novamente estar aqui. Muito bom esse tempo com os irmãos. Tem sido uma bênção, né? E Deus está em nosso meio, em nossos corações. Podemos sentir a sua presença. Cada ato, cada conversa, cada experiência contada, cada coro cantado também. Louvado seja de fato, de verdade, o nome do Senhor. Queridos, eu não sabia que o celular tinha tanto poder, porque misericórdia, a má notícia que ele acabou, né? Que ele quebrou ontem, não foi? A boa é que eu comprei outro. Aqui, ó. Então, já sabe, né? Já conhece aí a história, muito cuidado. Irmãos, hoje pela manhã nós gostaríamos de dar continuidade à abordagem do tema, e a nossa proposta é fazer com que nossos corações sejam despertados, porque se essa mudança, se esse despertamento vier do coração, do interior para o exterior, certamente vai promover muitos resultados para a glória de Deus em nossas igrejas e em nossas vidas. Eu expus aí, tá aí, viu, irmão? Tá na área de trabalho? Tá. Tempo de despertar, lá no meio, onde tem um P ali do PowerPoint. Show? E ontem à noite nós começamos abordando esse tema, enfatizando que Deus, Ele, nesse despertamento, nos dá a oportunidade de vivermos no tempo cronológico, mas também nos dá a oportunidade de vivermos dentro da sua esfera de ação. É o Kairos de Deus, que é a vontade de Deus para cada um de nós. E é isso que eu gostaria que ficasse, se nada ficar nessas mensagens aqui, eu gostaria que isso ficasse. Você vive dentro de um tempo cronológico, mas na expectativa, na vigilância, na sabedoria, na preocupação, na disponibilidade de viver este tempo cronológico dentro do tempo Kairos de Deus, dentro da esfera de ação de Deus, de modo que Deus possa usá-lo dentro do seu tempo cronológico para a sua glória. Se nada ficar, que pelo menos fique isso, e você saia daqui com essa preocupação. Como de fato eu tenho vivido? Tenho passado os meus anos aqui, passado minha juventude, e o que fiz? Aonde está Deus nela? Estou casado, já sou pai de família, estou chegando já à idade especial, né? E o que é que tenho feito? Aonde Deus está na minha história de vida, no meu tempo cronológico? Aonde eu estou vendo o agir de Deus nesse tempo? Que isso fique como reflexão para cada um de nós. E eu não gostaria de causar dúvidas nos irmãos, eu pessoalmente, mas se o Espírito Santo de Deus está causando, ótimo, bom, porque de fato é para nós nos autoavaliarmos e nos autoconfrontarmos. Então não quero causar crise de fé em ninguém, mas se Deus está confrontando você, que bom. Não há despertamento sem rupturas de práticas, outras que não convêm a santos. Não há como romper com certos hábitos, dentre eles em contexto, o adormecimento da igreja, o adormecimento dos cristãos, senão pela autoconfrontação. Então, se alguns estão vivendo esse conflito, ótimo, isso é muito bom. Sinal que estamos começando a despertar a partir de nós mesmos, olhar para nossas vidas, né? E ver se de fato temos testificado aquilo que o Evangelho mostra e traz para cada um de nós como sendo o perfil, a postura do cristão, aquilo que realmente Deus quer para cada um de nós. Então não é meu objetivo pessoal causar esse conflito, mas se está sendo causado, que bom, que cada um possa aproveitar ao máximo. Isso significa que Deus está querendo
trabalhar na sua vida, certo? Hoje pela manhã nós vamos enfatizar mais 2 tópicos dessa mensagem, e eu convido os irmãos que abram, deixem aberta aí sua Bíblia, no texto-chave de Efésios, capítulo 5. E agora pela manhã, começando, é tempo de despertar para brilhar por Cristo. Sim, brilhar por Cristo. Efésios 5, versículo 14, que é o texto-chave dessa nossa reflexão, diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo aqui está fazendo uma paráfrase de Isaías capítulo 60, o versículo 1. E ele começa este imperativo, dizendo: desperta, levanta-te. Não é opcional, não é normal, não é lógico, não é compreensível que o cristão viva prostrado. Não é aceitável sequer que o cristão viva dormindo na sua fé. Não são conjunturas, não são associações, são discrepantes entre si. São situações opostas entre si. Cristo nos salvou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nos tirou das garras de Satanás e das trevas para sermos usados maravilhosamente por Cristo, por Deus. Mudamos de Senhor, continuamos sendo servos, agora temos um novo Senhor. Então não é plausível essa ideia de que o crente ele seja um crente fraco, um crente que nunca cresce, um crente acomodado. Isso não é bíblico. Se você observar biblicamente, todos aqueles que conhecem a Deus, se relacionaram com Deus, tiveram seus altos e baixos, é verdade, mas viveram numa ascendente, viveram crescendo. E o Evangelho, ele é este Evangelho que muda de fato, de verdade, o pecador e o ser humano. É verdade que Pedro traiu, negou a Cristo, mas o Pedro que morre por Cristo é totalmente diferente. É verdade que o João que andava com Cristo era bravo, né? Senhor, quer que nós roguemos e mandemos cair fogo do céu? Não basta. Não, eles são samaritanos, mas precisam de salvação também. Para depois se tornar aos poucos aquele que ficou conhecido mundialmente de apóstolo do amor. Então é impreterível essa mensagem de que o Evangelho muda a vida, transforma a vida. Isso em se tratando também de serviço para Deus, de brilhar por Cristo, também a mesma veracidade, é a mesma verdade. Não é lógico um crente apagado, não é. Como é que pode a luz não iluminar? Tem lógica? Não tem. Assim o crente, não é lógico que o crente viva sem brilhar por Cristo. Não há razão lógica para isso. Não há razão bíblica para afirmarmos isso. Se você é luz, você vai ter que brilhar. Se você é cristão, você vai ter que frutificar. Se você é filho de Deus, você vai ter que promover a glória de Deus por meio da sua vida. Não há como fugir disso. É questão de causa e efeito. Então chega de ficar sentado no banco, né? Chega de ficar com preguiça, adormecido. Não, nosso lugar é de pé, como diz aqui o apóstolo Paulo. Desperta, levanta-te dentre os mortos. Na verdade é uma confirmação da nossa fé. Você diz que é salvo, então você já levantou dos mortos, então está escrito, levanta-te, e o texto lá faz referência a Jerusalém, a sua glória no reino milenar. Assim como aquela cidade que passou por momentos terríveis de destruição, vai chegar o momento dela brilhar, quando de fato vai ser a atração mundial. O crente, o Filho de Deus, nos dias atuais, na dispensação atual,
Ele é o meio pelo qual Deus ele quer brilhar. Ele é o meio pelo qual Deus ele quer manifestar a sua glória. Nós somos hoje na terra o povo de Deus. Você entende isso? Nós somos o meio pelo qual Deus ele quer agir no mundo hoje. É tão somente essa a nossa responsabilidade. E o que é que Deus quer fazer por nós? Eis a questão. Desde ontem temos abordado, seguido nessa nossa tese bíblica aqui extraída da palavra, que Deus ele valoriza antes do fazer o ser, né? Por isso essa mudança interna que vai sobrepujar no exterior. De que nada vai adiantar nós sermos crentes que fazemos, mas poucos somos. Que dizemos, mas na verdade não somos. Então tem que começar por aí essa mudança. Desperta, se está dormindo, desperta e levanta-te, é uma ordem. Levanta-te e assuma uma postura diante de um mundo de trevas e passe a brilhar. Oh Jesus Cristo, passe a ser um instrumento para a glória de Deus. Provérbios 4:18 diz: porque as veredas dos justos são como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Note, vai brilhando mais e mais, mas tem crente que é menos e menos. Tem crente que cai mais e mais. Tem crente que está só aquejando, sabe o peixe fora d'água? Está só aquejando na fé, abrindo o bico e fechando. Tão massacrado por Satanás, tão fraco na fé que dá azia no pastor. Irmão, vamos fazer esse trabalho, vamos evangelizar. Não, pastor, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Mas no trabalho, no outro dia, está lá. Irmão, não estava doente? Não, mas eu tenho que vir, né, pastor? Aqui, ó. Se eu não vier, pesa no bolso. E aí, nós misturamos, vivemos numa mescla de ser e fazer, que na verdade não é. Vivemos muitas vezes nessa máscara de que cerimonialmente estamos cumprindo o nosso dever. Então eu vou no culto ao domingo à noite e está tudo bem, está tudo ok. E lariei, pronto, acabou, cumpri a tabela. Então eu dou o meu dízimo e ó, o pastor não vai poder dizer nada comigo, depende do pastor. Que eu estou sendo fiel no meu dízimo, mas eu estou preocupado com o seu dízimo. Outro dia eu chamando o irmão, atenção, irmão, nós queremos o irmão lá, eu sei que o seu dízimo está lá, mas eu não quero o seu dízimo, eu quero você. Assim é Deus. É tanto que Deus diz, ó, se vai trazer ao altar a tua oferta, deixa perante o altar a tua oferta e vai lá, reconcilia-te com o teu irmão. Porque nas igrejas hoje nós estamos vivendo essa cultura do fazer em detrimento do ser. Estamos vivendo e tendo em nossos rebanhos crentes que usam muitas máscaras, crentes que não são nada, mas aparentam ser tudo. Que na igreja eles trabalham, eles até ajudam o pastor de certa maneira, mas vai conversar com a esposa e você sabe que na verdade você está diante de um crápula. E isso é estarrecedor. Como que se Deus estivesse tão preocupado naquilo que a gente faz. Na verdade, Deus está mais preocupado naquilo que a gente é. E nisso nós, pastores, talvez tenhamos aí a maior tentação, porque vivemos tão atarefados, cheios de obrigações, cheios de coisas para fazer, cheios de cerimônias, de ritos, cheios de obrigações pastorais, e muitas vezes estamos esquecendo aquilo que nós somos diante de Deus. Porque antes de sermos pastor, nós somos crentes. E isso tem levado a uma cultura de profissionalização do ministério. Então não preciso mais estudar, porque eu tenho umas técnicas de preparar uma mensagem.
Na verdade, a maior preocupação de Deus está nisso, em fazer Ele brilhar por intermédio de nós, por causa de Cristo em nós. Deus está mais preocupado naquilo que você é do que com aquilo que você faz, porque você sendo, fará. Mas você fazendo, não será. É uma questão de causa e efeito. Por isso o apóstolo diz: levanta-te dentre os mortos, desperta. Chegou a hora de nós acordarmos, primariamente e primeiramente para Cristo brilhar em nós, através de nós. Se o nosso alvo de vida inicial, primeiro, não for este, estamos equivocados, mas muito equivocados mesmo. Diz aí no versículo 15, se algum irmão achar, pode me ajudar lendo bem alto, por gentileza. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Vede prudentemente como andais. Pode passar o slide, irmão, por favor. Já passou, né? Está prático. Vede prudentemente como andais. É a maior preocupação de Deus para nós. Como é que você tem andado? Aqui está falando de comportamento. Não é caminhar. É o caminho 5 km por dia. Está certo, está ótimo. Isso vai lhe ajudar na sua saúde física, né? Mas está se falando de comportamento cristão, de postura cristã. Como é que você tem levado a sua vida cristã? Portanto, vede prudentemente como andais. Como é que temos andado? Entra ano e sai ano e nada muda em minha vida. Entra ano e sai ano e nada de Deus, nenhum destaque, nenhum despertamento, nenhuma disponibilidade. Como é que você tem aplicado aquilo que ouve nos ensinos, nos estudos, nas ministrações na sua igreja? Você de fato é aquele cristão praticante da palavra ou somente ouvinte? Então, na verdade, o cristão ele tem que andar com sabedoria. O que é andar com sabedoria nesse contexto aqui? Que sabedoria é essa? Tinha um irmão seminarista, na época que a gente estava no seminário, que todo devocional ele dizia: eu pedi de oração. Aí o pastor Hinaldo era de aluno: pois não, irmão, quero pedir de sabedoria. No próximo devocional, tem um pedido de oração. Diga, irmão, quero pedir de sabedoria. Daqui a pouco você está mais sábio do que Salomão, meu amigo. E o que é essa sabedoria que a gente busca tanto, que a gente quer tanto? Como ela se aplica? O que é de fato ser sábio? Salomão pede a Deus sabedoria, Deus dá a ele um abacaxi do tamanho do mundo para ele resolver. Que é aquele caso das duas prostitutas, que as duas tiveram filho. Muitas vezes nós achamos que a vida cristã é como uma receita, é como um passo de mágica, é como transpor aquilo que está na cabeça de um para outro. E não é. É algo relacional entre você e Deus. É algo que se aplica no viver diário, no dia a dia, naquilo que você se depara como tentação, como provação, como circunstância, e você vai, começa a imitar a Deus, andar como filhos da luz. Cristo brilha por seu intermédio. Entende a sequência lógica? Muitas vezes nós estamos em nossas igrejas indo aos cultos tão somente por um ritual. Está faltando vida com Deus. Está faltando intimidade. Está faltando mais oração. Está faltando mais devocional diário. Está faltando mais querer Deus, ter sede de Deus, louvar a Deus. Está faltando mais buscar a presença de Deus. Mas nós queremos
simplesmente, talvez motivado, influenciado pela cultura atual, achando que vida cristã é como um fast food, né? Aquele lanche lá pronto, rápido, e enche a barriga, que vai encher a barriga. Não. Nós queremos é construir um relacionamento com Deus de tal forma que Cristo seja aquele que é evidenciado. Queremos brilhar por Cristo. É essa sabedoria que nós precisamos ter. É esse o comportamento. É essa a prudência, como diz aí no versículo. Vede prudentemente como dais. Ser cristão é ter uma vida de prudência, de esmero, de esforço. Eu não vou perguntar, porque não é o objetivo expor ninguém, mas se nós perguntássemos aqui, quantos estão aqui têm uma vida devocional diária com Deus? Isto é, que diariamente não abrem mão de ter aquele tempo divino com Deus, de parar tudo, de separar tudo e se dedicar àquele momento diariamente com Deus. Certamente nós ficaríamos envergonhados diante de um número tão grande e de um número tão pequeno de cristãos que estão vivendo a vida cristã apenas superficialmente. Outro dia recebi uma ligação de um amigo, e aí ele disse: olha, eu perguntei, sua esposa, ele hoje é pastor, graças a Deus não é do nosso movimento. E ele disse: minha esposa está morando na Zona Sul. E você? Estou na Zona Norte. Mas como assim? Não, ela separou de mim. E o pastor dela disse o quê? Não tem problema nenhum, ela não foi pecado, não foi um adultério, não foi nada. Ela está lá na bênção na igreja lá, e eu estou na bênção aqui onde eu estou. Fiquei sem entender. Eu digo: não, amado, não é assim. Mas é exatamente esta filosofia. É mais importante fazer. Ser não. Você pode ser uma desgraça, mas se você faz, e não é isso que Deus quer. Deus quer que nos portemos com sabedoria, vendo como prudentemente nós estamos andando, nos comportando, porque nisso está em jogo o brilhar de Cristo em nossas vidas, o brilhar por Cristo em nossas vidas. Verso 16: aprenda a remir o tempo. Outro irmão, leia. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí ele aplica de fato e de verdade como nós vamos ser sábios nesse nosso andar. Remindo o tempo, comprando o tempo, que na verdade nos passa a ideia de aproveitar o tempo com sabedoria, isto é, da melhor maneira possível. Aproveitar o tempo de modo que Deus, Ele é quem seja aquele que está intervindo em nossas vidas. Há pessoas que dizem: pastor, eu trabalho demais, eu sou um homem trabalhador. Há jovens que dizem: pastor, eu sou muito estudioso, eu não abro mão dos meus estudos. Realmente, não abro mão mesmo, não abro mão nem para Deus. Porque está no domingo à noite, 1h30, ele está lá estudando para a prova na segunda. Teve a semana toda. Mas não abre mão mesmo para Deus. Alguns irmãos lá sul chegam, né, Renato? Dizem: ah, pastor, antigamente a gente ia para Ipanguaçu a pé, fazer um culto lá. Irmão, cadê esses crentes que eu não estou vendo mais? Cadê esses que não se fazem mais crentes como antigamente, não é assim? Cadê esse povo vivo, ativo, forte, que aproveita as oportunidades que Deus concede, que estão vivendo, remindo o tempo, servindo a Deus com tudo que tem de melhor e da melhor forma possível? Cadê essas pessoas que estão esperando o kairos de Deus para serem usados por Deus? Vede prudentemente como andais, é isso, abra os olhos, esteja atento, espere,
notando em nosso meio, nosso povo está andando displicente demais, relaxado demais, vivendo sem causa alguma, passando o cronos deles aqui. A vida é curta, né? Muito rápido e não está ficando nada. Não há destaques para Deus na vida dele ou dela. Vivem sem causa. É isso. Qual é a sua causa? Segunda-feira eu estive fazendo o evangelismo pessoal com uma família, um casal, e a primeira pergunta que eu fiz para eles foi: o que é que você faz nesse mundo? Aí ele foi falar do trabalho. Eu disse: não é isso não. Porque Deus permitiu que você, Júnior, nascesse dia tal, viesse a esse mundo. No máximo você tem aí mais uns 40 anos, 30 anos, já está na metade da tua vida. E aí você vai viver, vai morrer daqui a pouco. E aí? E depois? Ele chocou-se. Olhou para mim, eu disse: cuidado, senão eu filmo, né? Olhou para mim, arregalou os olhos e disse: rapaz, você está pegando pesado. Porque na verdade é isso, as pessoas vivem sem uma causa. Não aprenderam a remir o tempo. Aliás, e eles não têm como remir, não são filhos de Deus, não imitam Deus, não têm conhecimento da palavra de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. É até entendível isso. Mas os cristãos, qual é a sua causa? Você pode dizer mais geral: a minha causa é servir a Deus, certo? Mas aonde? De que forma? Em que ministério? Porque olhando biblicamente, cada personagem bíblico, que na verdade são protótipos de todos os demais servos de Deus, tiveram uma causa. Sim, Noé, Deus dele, construiu a arca. Você vai gastar o seu tempo cronos para construir a minha arca. Vai suportar o que tiver, vai ouvir muita coisa, mas a sua causa agora vai ser essa. Não é verdade? Abraão, sua causa vai ser produzir muitos filhos. Porque de você eu quero fazer uma grande nação. Moisés, sua causa vai ser levar o meu povo à terra prometida. Você vai viver por isso. Não vai impedir de você estudar, não vai impedir de você trabalhar, mas a sua causa vai ser esta. Seu tempo você vai aproveitar nisso aqui, porque esse aqui é o meu caro, é o meu tempo para você, a minha oportunidade para você brilhar por mim nesse mundo. Paulo, sua causa vai ser pregar aos gentios. E tantos outros, e tantos outros, e tantos outros, e a sua, qual é? O que é que você está fazendo nesse mundo? Aonde Deus está usando você? Aonde Deus está dizendo: a sua causa é essa, para você eu tenho isso aqui, você vai desenvolver isso aqui. Você não descobriu isso ainda? Você está perdendo tempo? Você está adormecido então. Precisa despertar, precisa acordar. Se você não desenvolve nenhum ministério na igreja, naquilo que Deus está dizendo: olha, é isso que eu quero para você mesmo, vá adiante. Alguns até sabem, como eu falei ontem, mas se acovardam e não fazem. Interessante, lá em Açu tem uma irmã com o nome de Amor. Não vou falar o nome mesmo dela, mas quando eu cheguei lá eu estranhei muito. Porque todo mundo olhava para ela: amor, e ela é casada, uma senhora, uns homens barbados chamando na igreja: amor. Fala, meu Deus, isso é um problema sério que eu vou ter que resolver e tratar. Mas aí, irmãos, eu entendi depois, andando na cidade, no trabalho dela, que ela trabalha marcando exames e consultas no município. E aí eu cheguei lá e o povo: amor, e ela não tem outro nome na cidade. Se você falar, é Eva Lúcia. Terminei entregando ela, né? Eva Lúcia. Ninguém conhece. Mas quando fala amor, aquela
trabalhar? Sim, sei. Levei uma galinha para ela. Fiz isso, fiz não sei o quê. Irmãos, depois eu entendi por quê. Porque de fato o nome dela se personificou com esta ação, esta atitude. Porque realmente é amor, que faz o bem a todos. É uma pessoa que se preocupa com todos. É incrível aquilo. Eu não sei, eu não tenho ideia de como é, de como possa ser. Se você está precisando, pode ligar para ela, seja qual hora for, ela nunca diz não. Então não há como chamá-la de outra forma, senão amor. Foi a que ajudou os filhos, foi a filha? Rebeca nascer, foi pastor lá? Que ajudou meu filho a nascer. Isso ela faz para todos. É o caos de Deus para ela. É por meio desse ministério, dessa linha, dessa senda, que Deus vai brilhar por intermédio dela. Qual é a sua causa? Aí no seminário, gosto de voltar aqui ao nosso seminário, né? No seminário tinha um seminarista lá, espero não dizer o nome dessa vez. Ele era tão bronqueiro, meu pai chama bronqueiro de carro forte. Aquilo é um carro forte. Carro forte é bronqueiro, não dá trabalho de pegar. Os de antigamente, os de hoje estão modernos, né? Mas o seminarista, ele dava tanto trabalho, era tão bronqueiro, que a turma, não sei se foi você, pastor Pedro, batizou ele de boy contenda. E lá vem boy contenda, porque ele brigava com todo mundo. Ministério é de Satanás, muda essa atitude, não existe isso não. E tem gente dentro das igrejas que são os boy contendas também, sabia? Que vive para fazer inferno, vive para brigar, para usar a língua, como a gente mostrou, para o mal, a língua para conversa fiada e afiada, sendo instrumento de Satanás, perdidos, adormecidos, não encontraram ainda o tempo de Deus, a oportunidade de Deus para eles. E a vida é tão curta, muito curta. Verso 17. Entender a vontade de Deus para a sua vida. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa vontade é a vontade geral? Não, é a vontade de Deus no seu tempo. É a vontade de Deus no seu ministério. É a vontade de Deus por meio de você, onde Cristo vai brilhar. É isso. Então, o que tiver que fazer para Deus, para que Cristo brilhe por seu intermédio nesse mundo, faça aqui, agora. Aproveita a oportunidade. Eu pus essas duas imagens aí porque eu achei fantásticas, né? O gatinho disse, eita, agora, né? Essa é minha chance, é minha oportunidade. E ali na esquerda, não está dando para ver direito, mas é um jacaré que estava lá, provavelmente, só com os olhinhos de fora da água. E aquilo ali é o que, pastor Soares? Um gavião, é o que? Um urubu? A garça? Alguma coisa. E aí um querendo, talvez, ela querendo comer o peixe, e o jacaré querendo ela. Duas oportunidades, né? E aí vence o mais forte. É assim também na vida cristã. Vence o mais forte. Carne ou espírito. O novo homem ou o velho homem. Então procure entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Nisso significa aonde Deus quer que eu brilhe por Ele. Aonde Deus quer me usar. Qual é a minha causa? Qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? Então o irmão Lenhaçuco, um dos grandes ministérios dele é consertar, socorrer na verdade, irmãos que estão na pastor Ledivaldo, está dormindo, pastor? Desperte, homem. A Brasília dele, ele socorreu muito. É o ministério dele.
E na cidade é um irmão que aonde a gente vai, as pessoas só falam, mas é generoso. Mas é generoso. Contribui, às vezes ele está lá no seu trabalho, ele é dono da retífica, chega um vendedor de tomate, coitado, já está com o carrinho dele lá, né, naquela batalha, batendo o motor, aí bate o motor e chega lá, oh, pelo amor de Deus, parcela aí 10 vezes. O que é que o senhor precisa? Fazer um motor, traga as peças para cá que eu retifico. Quando retifica, diz, quanto é, senhor? Vamos dividir? Não. Vai em paz. Vai com Deus. Deus te abençoe. Não filme ele não. Isso aí é para ficar. Desse tipo aí a gente tem que, né, preservar. Então Deus quer usar você de alguma maneira. Você está ocupando só um lugar no espaço, no mundo? É isso? Não é isso que Deus quer para você, não. Então procure entender qual é a vontade de Deus para você. E tem uma frase de Martin Luther King, interessante, mas ele disse assim, certa vez, quem ainda não encontrou uma boa razão para morrer, ainda não encontrou uma boa razão para viver. Se nós perguntássemos aqui, quem tem uma boa razão para morrer, certamente muitos aqui falariam, é Jesus. E realmente Jesus é a maior razão que nós, como cristãos, temos para morrer. Morrer por Cristo, então. Mas se nós estamos tão dispostos desta forma a chegarmos a esse extremo de morrer por Cristo, não sei se na hora H a gente faria igual a Pedro e outros, que Pedro foi o que ainda se aproximou dos outros, que ninguém nem escutou falar, né? Por que não estamos dispostos a viver por esta causa? A viver por Cristo. É igual o esposo. Não, eu amo minha esposa. É igual a galinha. Eu amo ela mesmo. Eu estou disposto a morrer por ela. Mas esteja disposto a viver por ela também. Porque vivendo por ela é aí, e aí é onde está a ideia do cristão, é vivendo por Cristo que estamos morrendo por Ele. Ou eu estou mentindo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo disse, eu estou crucificado, não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Então Cristo vivendo em nós é a maneira pela qual nós morremos para Ele. Sim, nada mais justo, inclusive, porque Ele nos comprou, por favor, irmão, senão não vai dar tempo. Então entenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Para a gente fazer aqui a transição, como falei ontem, parece que a morte me persegue. Lá em Açúcar, eu acho que é uma das causas que eu estou desenvolvendo lá. Morre uma pessoa na cidade, se não é católico, chama o pastor Jé para fazer o culto fúnebre aqui. Outro dia Renato me ligou, não foi? Não, queria que o pastor fosse o pai de um vereador, né? Mas eu queria que o pastor aí da igreja fosse. E aqui lá, volta e meia eu estou lá, diante dos defuntos. Eu confesso que eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Talvez seja uma das poucas coisas que eu não gosto de fazer no ministério, é culto fúnebre. Principalmente de quem não é da igreja e principalmente de quem eu não conheço. Quando é da igreja e eu conheço, inclusive, os defeitos, na hora da pregação, você vai dizer o quê? Esquece ele, fala só de Cristo. Deixou exemplo de um. É a saída. Ó, finge que nem vê. Jesus salva, Jesus transforma, né? Veja aí o irmão que está do seu lado. Ele deixa de lado. Não dá, meu amigo, não dá. E aqui eu estou numa situação, por isso que eu não gosto. É muito difícil, é um tempo melindroso, é um tempo de sensibilidade tremenda. Qualquer coisa que você diga pode piorar. Então é um desafio para mim, mas parece que Deus está dizendo, uma das grandes causas é essa, viu? Enterrar a gente. Pregar para os vivos onde existem mortos. Aí já vem essa história, o contexto do celular.
E aqui e acolá eu estou tendo a oportunidade de falar de Cristo para amigos e velórios. E é o que eu não gosto. Mas quem disse que Deus tem que nos usar naquilo que a gente gosta? Via de regra, as pessoas dizem assim: se disponibilize para fazer, descubra os seus dons. E qual é o seu dom? Aí a pessoa diz assim: é aquele que você mais se sente bem fazendo. Eu vou por outro ali. Talvez o seu dom seja exatamente naquilo que você não gosta. Quem é que gosta de perdoar? Quem é que gosta de exercer misericórdia? Quem é que gosta de socorrer? Você está lá no seu trabalho, liga, vem aqui que eu estou precisando de você. Você tem que largar tudo e... Quem é que gosta de ser generoso, repartir o que tem? Se você for olhar com os olhos naturais, ninguém... Quem é que gosta de sair lá de Macau, doente, com tratamento, como o irmão Moisés, né? Vem para cá e não sabe nem se volta de carona. E vir para esse tempo conosco aqui, vai dizer que é um tempo assim de descanso, que é um tempo maravilhoso de lazer, é isso? Quem é que está aqui porque não tinha o que fazer? Ninguém, absolutamente ninguém. Então procure entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. 4. E último, é tempo de despertar para o primeiro amor. A igreja de Éfeso começou bem, já estava aqui enfrentando alguns problemas, mas mais tarde o apóstolo João, escrevendo às igrejas da Ásia, a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso, esta mesma, fundada pelo apóstolo Paulo, que no início aqueles conversos entregavam seus livros de mágicas, que negaram a adoração à Diana dos Efésios, abriam mão da vida de pecado para Deus e que começou bem. Mas o que mais me deixa estarrecido é o fato de que lá João diz: olha, a igreja de Éfeso ela é trabalhadora. Abra aí para a gente ir para esse último tópico, por gentileza, lá em Apocalipse. E aí onde reside a minha preocupação, Apocalipse 2. E diz aí o texto que Deus reconhece o trabalho da igreja. No versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Portanto, Deus elogia essa igreja por meio do seu trabalho. Deus diz: eu conheço o que vocês têm feito, eu conheço a obra de vocês. Era uma igreja que trabalhava exaustivamente, era uma igreja envolvida na causa de Deus, mas era uma igreja que deixou perder si. Era uma igreja que deixou a comunhão com o Espírito Santo, que aliás, a epístola aos Efésios, me parece que é a que mais fala, tirando Coríntios, sobre o Espírito Santo em todas as epístolas. Portanto, está em segundo lugar. É tanto que lá no versículo 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu suponho que muitos dos nossos irmãos, dos crentes, não sabem o que é isso. Alguma vez na sua vida você foi cheio do Espírito Santo? Você já parou para pensar nisso? Já parou para analisar isso? E aqui no início diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Deus está andando no meio da igreja, agindo no meio da igreja.
à disposição para encher do seu espírito todos aqueles que querem um compromisso com Ele. Não somente que querem trabalhar exaustivamente, não, mas que querem um compromisso, que querem intimidade, que querem mais do Espírito de Deus. E o despertamento, ele advém a partir dessa comunhão, desse agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Aquela igreja disposta a tudo, aqui não mais está tão disposta assim. Aquela igreja que amava com toda a sua força o Senhor, não mais está amando. Uma igreja rica em boas obras, mas pobre no primeiro amor. Uma igreja rica financeiramente, mas pobre de Deus. Uma igreja próspera, com grandes templos, recursos financeiros, tecnológicos, mas pobre de Deus. Crentes prósperos, né? Ricos, bem empregados, bons salários, mas pobres de Deus. Aonde está Deus? Cadê a presença do Espírito Santo? Como você tem experimentado o encher do Espírito Santo na sua vida? Uma igreja zelosa, que aqui diz que eles puseram à prova aqueles que se diziam apóstolos, né? Zelosa por Deus, reprovava aqueles mentirosos, pregadores fraudulentos, e nós estamos dormindo, temos medo até de falar dos valdomírios da vida. Temos medo, não combatemos, e quando a gente fala, é falta de amor. Falta de amor é deixar eles enganar o povo, pelo menos não reprová-los, como a gente viu ontem na citação de Macau. Falta de amor é deixar as pessoas serem influenciadas, até mesmo dentro das nossas igrejas. Outro dia o irmão chegou, pastor, eu coloquei um copinho d'água lá em cima da televisão e eu senti, se tivesse derrubado, para queimar. Caba besta. Por quê, irmão? Não, porque meu pai estava doente, né? De próstata, e Valdomiro orou. Irmão, olha, o que é que Valdomiro tem a ensinar nós para cristão? Irmão, vai ler a Bíblia, vai estudar. Venha para a sua escola dominical aqui aprender a sã doutrina. Você falta a escola bíblica e fica acreditando nisso. Tá vendo? Quem disse que ele aceitou? Não aceita. Seu pai ficou bravo, ficou. Uma semana depois, outra crise. Cadê a cura, irmão? Irmão Aldo, que foi um dos quais nós também enterramos lá em Açu. Irmão Aldo saiu da igreja, passou um tempo fora em outra igreja, voltou, confessou, disse: voltei para o lugar de onde jamais deveria estar. Pouco tempo depois, parece que Deus mandou ele de volta só para dizer aqui. Foi para a glória. E conversando com ele acreditou, porque lá fora onde ele andou, que pessoas disseram: olha, irmão, o senhor está curado. E aí ele acreditou nisso, não mais foi atrás de médico, de tratamento, de nada. Morreu curado, morreu. E assim, as pessoas estão enganando o rebanho do Senhor e nós calados. Outro dia lá em Açu eu escutei de um irmão, que inclusive saiu da nossa igreja, graças a Deus, falou língua pro cachorro. Disse que estava evangelizando, aí lá o cachorro grita ele. Cheguei no programa do rádio, o nosso sonoplasta lá disse assim: pastor, vocês falam arabiano também? Eu não sei falar nem o português direito, eu vou falar arabiano. Porque o programa anterior é o camarada fala mais em Rita chupa pastilha rala do que em português. Digo, não, a gente não mente não. Fui lá direto mesmo, não, a gente não mente não. Não mentimos. Tem nada a ver de Bíblia isso aí. Então chegou a hora também de nós falarmos mais, de reprovarmos mais as obras das trevas. Quer dizer, ele quer reprovar nessa síndrome também, está reprovando tudo, até o que é santo, até o que é bom.
Reprove aquilo que procede do diabo, aquilo que é mundano, aquilo que é obra das trevas. Mas igual meu sogro está numa penúria para ser aposentado, foi rejeitado por tudo. Ele disse: ele me chama de Régio. Agora eu fico mais calado. E se eu encontrar um médico desse que me reprovou, eu vou dizer: eu queria que o senhor tivesse somente 10% do que eu tenho. Que desejo bom, hein? Eu fiquei calado, eles me massacraram, estou aqui humilhado, tenho o direito de ser rejeitado. Mas agora eu não fico mais calado. E eu penso que já está chegando, já passou a hora de nós falarmos. Falamos mais, sim. Reprovamos esses que estão aí se declarando apóstolos e não são. Reprovar aqueles que são homens maus e estão com máscaras de homens bons, que não podem suportar homens maus, do maligno. Chegou a hora. Tem que ter pulso, viu? Se bater o pé, não corra, fique. Encare, reprove, olho no olho. Porque é assim que nós vamos brilhar. É assim que o primeiro amor vai reacender. Porque do contrário, infelizmente, a tendência será se apagar, o fogo se apagar, se apagar, se apagar. Precisamos despertar. E essa mudança tem que surgir do interior para o exterior. Esse amor tem que ser inicialmente a Deus e que depois venha se estendendo aos demais. Paulo, lá em 1 Coríntios, diz: se não tiver amor, ainda que, eu posso falar em outras línguas, eu posso distribuir, se não tiver amor, nada serei. Nada. Você pode ser até um crente ativo. Você pode ser até um crente que trabalha secularmente. Você pode ser até um jovem estudioso. Mas você morre de trabalhar bem feito. Quem mandou ocupar o seu tempo todinho no trabalho? Não andou com sabedoria, né? É melhor um pouco com Deus do que dizia minha mãe, que eu muito segui. Quem mandou, né? E aí você morre, chega diante de Deus e diz: Deus, eu fui muito trabalhador. Foi? Para mim? Foi para o senhor. Mas seu coração não estava comigo, não. Aqui diz: você negou o primeiro amor. A igreja de Éfeso negou o primeiro amor. Deixou o primeiro amor. E aqui é deixou de uma vez. O tempo verbal indica isso. Deixou de uma vez. Não existe mais aquela prioridade. Os cristãos hoje não estão mais priorizando Deus. Priorizam tudo, menos Deus. Se eu morri de estudar, não leu a Bíblia, não? É falta da carne, e aí? Pronto, passou o tempo e já era. O que seria de nós sem esses momentos? O que seria de nós sem esses investimentos espirituais, que mesmo trazendo-nos um cansaço físico, mas traz por outro lado uma satisfação, não é assim? Não é assim? Eu estou mentindo, eu estou exagerando. De fato, a gente fica cansado, não dorme direito. Quem está organizando, então, poderia estar em casa, quietinho, acomodado na sua igreja, como muitos que até estão mais perto, mais próximos e não vêm, não envolvem seus homens, suas igrejas. É mais cômodo. É exatamente nisso que representa o abandono do primeiro amor. Não tão somente naquela questão do sentimento, não tão somente daquele fogo abrasador do início da sua conversão. Isso sim também. Mas se você parar para pensar, ali era o início e cada dia que passa, nós amamos mais os nossos cônjuges, não é assim? O tempo não apaga de fato o nosso amor. Se não apaga com o nosso cônjuge, não deveria, né? Pelo menos. Então imagine com Deus. Imagine com Deus. O amor se torna cada vez mais
tem amor verdadeiro. Mas aqui é bom a gente voltar aos primórdios. Sim, é bom a gente relembrar lá no início, quando a gente não perdia um culto, quando a gente era disposto para tudo, quando a gente era sedento pela palavra, não perdia um culto, não perdia uma escola dominical, quando a gente era sedento por congressos e retiros. É bom relembrar. Até um dia desse eu tinha minha primeira Bíblia, que Aguinaldo me doou. Desculpa, uma pessoa e eu doei e peguei essa Bíblia, mas a segunda Bíblia eu tenho lá em casa. Alguns anos tem se passado e ela está lá. Até um dia desse eu tinha o meu discipulado que eu fiz com o pastor Manuel. Guardadinho. Emprestei e a pessoa perdeu. Tem um monte de lição bíblica da escola dominical quando eu participava. Amarelinho, mas estão lá. De vez em quando eu volto lá para rever. Ver o que eu escrevia. Lembrar do que eu sentia. Refletir sobre o que eu fazia. E se ainda estou fazendo, se ainda estou sentindo, se ainda estou escrevendo. Porque isso reacende esse amor. Isso reacende essa disponibilidade. Isso reacende esse chacoalho que nós muitas vezes estamos precisando despertar. Por muitas vezes Deus manda aquelas lamboradas, sabe? Tem uma irmã lá em Açu que levou uma lamborada e ela disse: pastor, agora eu sou outra pessoa. Mudei. Teve um problema sério na tireoide. Mudei, pastor. Teve um dia que eu fui para o meu quintal e gritei: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Está perto de morrer, a pessoa fica logo perto. Tem que chegar numa situação assim. E ela disse que gritava e clamava, chorando. Não queria ninguém perto dela. Ninguém. No conflito espiritual dela e Deus. E ela me disse: pastor, e eu percebi, li a palavra e vi que na verdade eu estava parado demais. Cresci no evangelho, fui ativa e hoje estou só criticando. Imagina aí. Eu disse: irmã, você tem que dar esse testemunho para a igreja. Pastor, eu vou fazendo e eu lá sentado e reclamando. Acomodada, dormindo, de braço cruzado. Ia à igreja no domingo, mandava o meu dízimo e achava que estava tudo bom. Tem que tirar, Deus quer só o coração, ele é cardiologista. Deus não quer o resto não. E nem Deus como é aquele homem que emprega agiota, né? Quer só o seu dinheiro. Não. Deus não aceita. Ele quer, irmãos, que nós nos entreguemos de fato e de verdade a Ele. Ele quer que nosso coração ferva por Ele, tenha sede dEle. Busque a Ele, deseje, anele por Ele. Como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Disse o salmista: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Além de ti. Que Deus seja este centro, esta causa, que nós em sintonia com esse Deus maravilhoso possamos encontrar a vontade dele para nós, a fim de que nesse tempo que nós vivemos, cronológico, medido pelos dias, horas, meses, anos, minutos, segundos, possamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando você entender isso, você vai despertar e nunca, jamais você vai voltar atrás. Nunca, jamais você vai retroceder. Porque você encontrou a causa pela qual você veio à existência. A causa pela qual Deus te salvou. A causa pela qual você está onde está. Espero que mude. Deixe de fazer o que faz. E se já encontrou, continue a fazer. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Tenório.
pelo tempo aqui com os irmãos, pelo convite. Trago um abraço dos irmãos da Igreja Batista Regular de Açu. Estou tentando despertá-los, mas é a luta, né? Para participar mais, abrir mão dessa comodidade para chegar aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe. Obrigado. Vai deixar a luz?